Deus faz uma aliança com Noé, dizendo que repovoaria a terra a partir agora de sua descendência. Por isso, nosso segundo ponto é a segunda origem de todas as raças. Vamos começar de novo a história. Deus então agora faz uma aliança com Noé. Depois de pôr fim então a toda a descendência de Adão e Eva, através de um grande dilúvio, Deus abençoou Noé e seus filhos com a mesma bênção que havia sido dada a Adão e Eva, conforme nós podemos ver em Gênesis capítulo 9, versículo 1. Veja só o que diz: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Deus novamente manda povoar a terra e abençoa, para que eles o fizessem. É claro que a bênção também se estendia aí às mulheres. É costume dos judeus não escrever quase sempre as mulheres nos relatos, mas a bênção se estende às mulheres. Afinal de contas, não se faz filho sem as mulheres para concebê-los. Dos filhos de Noé, temos a origem de todas as raças e povos atuais, conforme está escrito em Gênesis capítulo 9, versos 18 e 19. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles toda a terra foi povoada. Então a Bíblia afirma que a partir de Sem, Cã e Jafé, toda a terra foi povoada. Deus recriou a humanidade a partir destes 3 filhos de Noé. Todos os povos e raças que conhecemos hoje são descendentes de um destes filhos de Noé. No capítulo 10 do livro de Gênesis, nós temos o registro da descendência dos 3 filhos de Noé. Eu não vou ler todo o capítulo 10, tá bom? Mas vocês podem fazer em casa depois. Estes nasceram depois do dilúvio. A descendência de Sem, de Cã e Jafé cresceram e formaram clãs, um conjunto de famílias que giravam ao redor do patriarca. E esse conjunto de famílias se espalharam pela terra, conforme nós podemos ver aqui em Gênesis capítulo 10, verso 32. São esses os clãs dos filhos de Noé. Ele descreveu nos versos anteriores, tá bom? Depois vocês podem ler. Distribuído em suas nações, conforme a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram pela terra depois do dilúvio. Então, houve o dilúvio, as águas abaixaram e Deus abençoou Noé e seus filhos para que a terra se enchesse e fosse povoada novamente. Então, a partir agora destes 3 filhos, dessas 3 raízes genealógicas, toda a humanidade veio a existir. Então, nós que aqui estamos, somos descendentes de um dos 3. Todos nós. Essa dispersão aconteceu após a construção da Torre de Babel. Você está lendo o capítulo 10, quando você virar o capítulo, for para o capítulo 11, você vai ler a história da construção da Torre de Babel e o fato de Deus ter dispersado todos na terra. Esse verso está se referindo a essa dispersão. Antes da dispersão, todos estes clãs habitavam ali na região do Oriente Médio, a Mesopotâmia, e ali se encontravam. Então eu quero pedir a gentileza de colocar o próximo mapa, isso.
Aqui nós estamos vendo então essa dispersão. Então você tem aqui Jafé, todo o povo foi, descendentes de Jafé, foram ali para a região leste, que é o centro da Ásia e Europa, eles entraram um pedaço da Europa. Você vê aqui Sem, ocupou a região central, norte do Oriente Médio e sul, da Ásia aqui, pega a Índia, pega essa região. Então foram habitantes da descendência de Sem. E aqui a gente tem dos descendentes de Cã, os camitas, tá? E aí você tem a região oeste, pega o norte da África e um pouco da península da Arábia. Então, só por este mapinha você já começa a distinguir as raças, tá? Nós vamos ver um pouquinho depois, mais com calma. E talvez vocês estejam se perguntando, como que esses povos, descendentes de Noé, chegaram, por exemplo, em nosso continente americano? Quando os portugueses chegaram aqui, já havia habitantes aqui, Como é que chegaram até aqui? Como chegaram, por exemplo, na Oceania? Embora a Bíblia não responda a esta pergunta diretamente, porque a Bíblia não foi escrita com um fim científico e também para ficar dando esses tipos de respostas a nós, ela nos dá alguns indícios do que pode ter acontecido. A primeira proposta que nós devemos considerar a partir da Bíblia é que Sem, Cã e Jafé já conheciam a arte de fazer embarcações, uma vez que eles eram filhos de Noé e sobreviveram num dilúvio, numa embarcação que o pai fez, e certamente eles estavam ali também, trabalharam junto e tiveram que ajudar o pai na construção. Então, para eles fazer uma embarcação não era nada sobrenatural, já sabiam, tinham aprendido. Então essa é a primeira consideração que nós precisamos ter. Portanto, eles poderiam sim ter se deslocado de um continente a outro através de embarcações. Entretanto, existe uma outra proposta para esta questão que alguns teólogos consideram. E a segunda proposta é que os continentes ainda não existiam da forma como conhecemos hoje. Segundo essa proposta, os continentes no período do dilúvio e logo após o dilúvio ainda era somente um continente. A ciência chama isso de Pangeia. Dessa forma, eles poderiam ter se espalhado neste grande continente antes de sua divisão em vários continentes. E caso você nunca tenha ouvido falar a respeito disso, Pangeia, eu vou apresentar para vocês então um vídeo sobre este fenômeno. Pangeia é o movimento das placas tectônicas, que ao se desprenderem das outras, formaram então os continentes que conhecemos hoje. Então eu quero que vocês possam assistir este vídeo para ter uma pequena visão do que é isto. Essas placas ainda continuam se movimentando em nosso planeta, causando hoje grandes terremotos,
pelo mundo e possivelmente, segundo os estudiosos, darão origem a novos continentes. O mundo ainda está, se movendo, as terras ainda estão, em movimento. O que nos dificulta com essa segunda proposta é a questão do tempo, pois a ciência compreende esta separação de continentes como algo que ocorreu há 2 milhões de anos atrás. A Bíblia fala de uma separação da terra. Você sabia disso? Já observaram? A Bíblia fala sobre isso. Contudo, ela fala como algo não tão distante. Ela fala como algo que aconteceu há 5 mil anos atrás. Então, fica difícil de nós ajustarmos isso com a ciência. Tá? Eu quero mostrar para vocês o texto onde a Bíblia fala a respeito disso. Gênesis, capítulo 10, verso 25. A Éber nasceram 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão chamou-se Joctã. Peleg, filho de Éber, recebeu este nome porque em sua época a terra foi dividida. Peleg do hebraico significa separação, divisão. O que não conseguimos afirmar com certeza, agora preste atenção nisso, é se este texto se refere à divisão da terra, como nós vimos no nosso filminho ali sobre Pangeia, isto é, se o texto se refere à divisão da terra literalmente, ou se o texto está se referindo à divisão da terra que ocorreu em Babel, isto é a separação dos homens pela terra, dando origem assim às várias raças e povos. Eu, Cornélio, acredito que o texto se refere ao ocorrido em Babel. Alguns acreditam que está falando literalmente da divisão da terra. Uma coisa é certa: Babel é um divisor importantíssimo na história da humanidade. O acontecimento em Babel mudou completamente o mundo dos dias de Éber, bisneto de Sem, filho de Noé.